Os últimos 20 reféns vivos que estavam em cativeiro na faixa de Gaza voltaram hoje para Israel. O retorno foi marcado pelo otimismo por uma paz duradoura na região. A reportagem é de Mariana Janjaco. Os últimos 20 reféns vivos deixaram a faixa de Gaza pela manhã e se reencontraram com familiares e amigos depois de 2 anos em cativeiro. Do lado palestino, o acordo garantiu a liberdade para mais de 1.700 prisioneiros detidos por Israel sem nenhuma acusação. 250 presos que cumpriam longas penas também deixaram a cadeia e agora vão viver no exílio. O acordo de cessar-fogo ainda garantiu que Israel retirasse as tropas das partes mais populosas de Gaza, o que permitiu a volta de milhões de palestinos para casa, onde a maioria encontrou apenas escombros. A troca dos reféns e o recuo das tropas completam a primeira fase do acordo de cessar-fogo, que prevê na sequência a desmilitarização do Hamas, a retirada por completo das tropas israelenses e a reconstrução da faixa de Gaza. O presidente americano Donald Trump, responsável pela proposta, discursou nesta segunda-feira no parlamento israelense para celebrar o cessar-fogo. O republicano pressionou o premier israelense Benjamin Netanyahu a não retomar qualquer ofensiva em Gaza e repetiu diversas vezes que o acordo põe um fim à guerra. This is the historic dawn of a new Middle East. All across the Middle East, the forces of chaos, terror, and ruin that have plagued the region for decades now stand weakened, isolated and totally defeated. Logo depois, Trump cruzou a fronteira para o Egito, onde assinou o documento negociado entre Hamas e Israel com mediação da Turquia, do Egito e do Catar. Dezenas de líderes mundiais acompanharam a celebração. Netanyahu, entretanto, preferiu ficar de fora. All the momentum now is toward a great, glorious and lasting peace, and our commitment to fulfilling the 20-point plan we developed together will be the crucial foundation for achieving that bright future. Apesar do otimismo de Trump com o cessar-fogo, uma paz duradoura entre israelenses e palestinos ainda exige a solução da questão estrutural do conflito, a disputa de território entre os dois povos. Donald Trump aposta que a reconstrução da faixa de Gaza será o suficiente para aplacar as tensões e diz que os países do Golfo serão responsáveis por financiar a obra. A Arábia Saudita, entretanto, já sinalizou que só vai embarcar na iniciativa se ela representar um caminho claro para a soberania de um Estado palestino. Reconhecimento considerado inaceitável pelo governo israelense. Alberto, professor, como que o Trump ele controla bem essas variáveis para pôr em prática a fase 1, mas a grande dúvida são as variáveis para a fase 2, né? As mais difíceis. Ele vai conseguir controlar, na sua percepção, tudo que envolve a consolidação dessa segunda fase do plano? Bom, são muitas variáveis envolvidas. É claro que a cessação das hostilidades era algo inescapável, né? Se não houvesse isso, se não houvesse retorno dos reféns, se não houvesse algum tipo de sinalização de Israel, a entrega dos prisioneiros, não haveria a possibilidade de se embarcar em nenhuma outra fase. Eu diria que isso é um momento zero, né? Um momento fundacional desse novo Oriente Médio na visão de Trump, que é uma visão disputada pelos outros parceiros envolvidos. O caminho de Trump é um caminho de prosperidade, de investimento, de economia, de construção, de infraestrutura, de comércio. Eu não diria que vai ser uma reconstrução de Gaza, vai ser a construção de uma nova Gaza. Hamas, hoje sem expressão política suficiente para contestar isso, o arco liderado pelo Irã, Hamas, Hezbollah, o governo de Bashar al-Assad na Síria, os Houthis do Iêmen, estão enfraquecidos. Então, hoje o momento é favorável a essa agenda construtiva da prosperidade. Depende, como diz na reportagem, do investimento dos países do Golfo, das monarquias ricas em petróleo que têm condição de aportar dinheiro ali. A Arábia Saudita tem feito movimentos no sentido de se abrir, de se modernizar e pode ser, sim, a chave para esse equacionamento. Mas a questão de fundo, haverá uma Palestina soberana, haverá um Estado ao lado de Israel? Isso não parece estar claro ainda, qual vai ser a fórmula para se chegar a isso. Vamos dar uns dias para pelo menos entender, né, deixar essa euforia da paz, a troca dos reféns ser decantada e se perceber
quais são os pontos frágeis que ficam pendentes. Ainda é prematuro, o afastamento das tropas de Israel vai ser crucial, alguma reestabilização de Gaza também. Nós estamos num momento muito dinâmico, no momento em que há que se observar passo a passo como vai ser a consecução desse acordo, mas se não houver uma chave de prosperidade, de alguma autonomia para a Palestina, a situação volta a ficar instável. Então, há que se achar alguma fórmula nesse sentido. Lorival, de tudo que está colocado de dificuldade, de fragilidade que o professor coloca, desde a desmilitarização completa do Hamas, a aceitação de Israel pela criação de um Estado palestino, o que é o principal entrave que você considera esse vai ser o mais difícil de ser superado? Acho que o Hamas aceitar depor armas e Israel aceitar desocupar a Cisjordânia. E desses dois, sem dúvida, o mais difícil é em relação à Cisjordânia, porque a Cisjordânia é o centro gravitacional desse conflito, não é a faixa de Gaza. Israel, tradicionalmente, não tinha pretensões sobre a faixa de Gaza. Existe uma franja radical que faz parte desse governo que defende, né, anexar a faixa de Gaza, que foi ocupada por Israel entre 1967 e 2005, e colonizada, inclusive. Mas desde a devolução da faixa de Gaza para os palestinos pelo Ariel Sharon, isso tinha deixado de estar no debate israelense. Realmente a questão de fundo é a Cisjordânia, porque ali estão os territórios bíblicos de Judéia e Samaria, que uma fatia expressiva da sociedade israelense reivindica, né? E hoje já é um território totalmente fraturado pela colonização judaica. Eu não vejo a possibilidade de um Estado palestino, porque não existe um território palestino. A Cisjordânia está totalmente já ocupada por colonos judeus, e retirá-los de lá seria muito mais traumático e mais difícil do que foi em 2005 a retirada da faixa de Gaza. E também essa questão do Hamas é um obstáculo substancial, né? Assim, como que você vai desarmar o Hamas? Isso não está claro. Vamos dividir ali esses dois pontos, Hamas e Israel. Começando por você, Karina, você enxerga Israel disposta a levar adiante os termos da segunda fase do plano de Trump, inclusive essa questão que o Lorival coloca sobre a Cisjordânia? Eu acho muito difícil que, no caso da Cisjordânia, Israel concorde em uma desocupação. Eu concordo com a análise do Lorival que a Cisjordânia ele é um ponto focal no conflito hoje israelo-palestino. Isso porque os assentamentos eles só cresceram nos últimos 30 anos. Então, desde os acordos de Oslo, em 1993, nós vimos um avanço dos assentamentos, ao contrário do que os acordos previam, que era um congelamento e depois uma progressiva diminuição deles. Então, nós vimos um aumento do número de construções e também um aumento da população. Hoje, mais de 500 mil de israelenses moram na Cisjordânia, e nesses assentamentos que são ilegais perante o direito internacional, e na área C são legais pelo direito israelense, mas na área B também são ilegais pelo direito israelense, e mesmo assim existem aqueles colonos mais radicais, movidos por uma questão ideológica, que constroem na área B também, né? Isso falando sobre as divisões previstas nos acordos de Oslo, né? Nas áreas A, B e C de administração da Cisjordânia. Então, eu concordo que a Cisjordânia é o lugar mais difícil para se pensar numa desocupação, mas ao meu ver, né, eu acho que mais do que pensar em desocupar, talvez pensar em um Estado palestino que englobe esses assentamentos, né? Pensar como aconteceu no caso da Bósnia, né, nos acordos de Dayton, né? Então, pensar numa construção de um Estado palestino que se inclua a Cisjordânia, porque os territórios palestinos são a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Não tem como construir um Estado palestino sem essa parte territorial tão importante, mas sem desintegrar os assentamentos por si só, né? E haja uma possibilidade que os israelenses que moram lá
se não quiserem morar lá, saiam ou fiquem nos assentamentos, né? Alguma construção de meio termo. O Donald Trump propôs algo em 2020 que seria uma compensação de terras, porém não convidou os palestinos para o diálogo, não convidou os palestinos para a mesa de negociação, e dessa forma fica muito difícil, né, chegar a um consenso sem que haja uma negociação das partes envolvidas, que é um problema até agora nessa cúpula que aconteceu no Egito, que não teve a participação nem de Israel diretamente, nem dos palestinos, seja da autoridade palestina, seja do Hamas. Então, é muito difícil pensar nessa construção da paz, construção de um Estado palestino, sem o envolvimento das partes que estão, de fato, né, atuando, né, todo dia convivendo com esse conflito. Agora, professor Augusto, do lado palestino tem também uma série de dificuldades que os três colocaram aqui, desde a desmilitarização, a própria legitimidade da autoridade palestina, o retorno desses prisioneiros, né? Não me refiro aos 1900, né, Lorival? 1968, né? 2000, né? 2000, mas principalmente aos que foram condenados à prisão perpétua por terrorismo, né? Ali parece ter uma usina de ideias terroristas, né? Retornando à liberdade. Do lado palestino, o senhor vê também esses entraves, né, dos interesses que estão colocados no acordo do Trump sendo barrados pelos interesses palestinos? Caio, eu acredito que o acordo de paz ou o acordo de cessar-fogo inicialmente, ele se presta essencialmente para encerrar o conflito em Gaza agora. Apesar dos termos de 20 pontos serem bastante detalhados, apontando em seu final para conversas relacionadas à autodeterminação palestina e o futuro do conflito envolvendo Israel e Palestina, não existe essencialmente uma promessa de criação de um Estado palestino, mas sim de um caminho de continuação da discussão. Ou seja, para a perspectiva palestina, o acordo atual ele é interessante na perspectiva que encerra um conflito, mas, por exemplo, até agora, nós não temos clareza relacionada a quem preencheria um vácuo de poder. Ou seja, as tropas israelenses começam a recuar para as linhas demarcadas de recuo e, em grande medida, o Hamas começa a realizar, inclusive, acertos de contas contra grupos que tentaram realizar algum tipo de governança ou autodefesa contra forças do Hamas. Então, nesse sentido, o tempo entre o acordo ser assinado e tange a primeira fase e as alternativas de uma força de estabilização, treinamento de uma força policial palestina e, mais importante, Caio, uma visão de futuro para o Estado palestino que venha dos palestinos. Qual é a representatividade desses tecnocratas palestinos, por exemplo? Como é que, em grande medida, esses planos feitos por fora, em grande medida pensados pelos Estados do Golfo, por exemplo, para investimentos, áreas de zonas econômicas exclusivas, têm ressonância com a sociedade palestina, seja em Gaza, seja na Cisjordânia? Eu acredito que o ponto trazido pelo professor Pfeiffer, pelo Lorival e pela Karina são essenciais. Não se discute essencialmente aqui futuro relacionado à factibilidade de um Estado palestino que é, ao final de contas, pelo qual se luta em Gaza. Então, em grande medida, o acordo é interessante na perspectiva de encerrar o conflito, mas creio que estamos muito distantes de uma paz efetiva. Professor Alberto Pfeiffer, esse ímpeto todo do Trump para encerrar subitamente, né? Claro que tiveram alguns episódios que levaram para isso, ele consegue ter essa força toda que ele exibiu hoje e nos últimos dias para fazer implementar e superar todos esses obstáculos que vocês colocaram, todos vocês aqui colocaram, uma série de obstáculos que a gente ouve e fala, poxa, não vai rolar, né? Ele consegue? Você acha que tem uma questão pessoal dele ali de agora fazer virar isso? Bom, tem uma força própria dele, né, da personalidade dele, da característica impositiva dele. E houve no governo anterior dele, no primeiro governo Trump, os acordos de Abraão, que foram bem sucedidos ao reaproximar alguns países árabes de Israel e normalizar as relações. E a permanência do esquema dos acordos de Abraão é que fez eclodir a crise de 7 de outubro de 23. Né? O Hamas invade Israel às vésperas do encontro entre Israel e autoridades da Arábia Saudita, que seria, vamos dizer, a cereja no bolo, né? O grande avanço depois do Egito, que é o país que desde 79 tem relações com Israel, seria esse passo com a Arábia Saudita. Então, sim, tem um potencial de Donald Trump conseguir manter o momentum, né? Esse vetor que ele logrou alcançar com esses acordos assinados no Egito.
Não estiveram presentes Israel, nem autoridades palestinas, nem representantes da Palestina, mas estiveram lá os seus representantes, né? Não diretamente, mas os seus interlocutores, Catar, Egito, Turquia. Então, foi um acordo consensuado, na medida do possível que possa haver consenso ali, envolvendo todos os atores. Agora, a questão da governança palestina é uma questão de décadas. A autoridade palestina nunca conseguiu organizar a sociedade palestina a ponto de dizer, estamos prontos para elevar o nosso nível de autonomia e enveredarmos por um caminho de soberania. É muito complexo ainda, acho que é prematuro dizer que vai se encontrar uma solução de um jeito ou de outro, e vai depender da dinâmica dos acontecimentos nas próximas semanas. Devolução dos corpos dos reféns ainda retidos, entrega de todos os prisioneiros, algum apaziguamento interno em Gaza, entender como essas forças multinacionais vão se estabelecer na região e o início do processo de restauração da infraestrutura e das condições de vida da população. A população ainda está desalojada, ainda passa fome, ainda é carente dos serviços essenciais. Algumas semanas, no mínimo, para que isso se estabeleça. Lorival, queria sua ajuda para entender como que o Trump passa de um defensor de criação de um resort em Gaza para um pacificador, vamos dizer assim, entre aspas, hoje. Realmente... E os dois negociadores, eu achei muito interessante também, desculpa te interromper, o genro e o Steve, né, que negociaram tudo, não são diplomatas clássicos, né? Um é um investidor e o outro é o genro. E ele envia esses dois sujeitos. Agora, para mim, já há 1 mês, 2 meses, ele estava falando de aterrar tudo e fazer um resort. E, de repente, ele entra né, firmemente para tentar resolver de fato. E consegue, pelo menos, nessa fase 1. Há menos de 1 mês ele impedia o Mahmoud Abbas de ir à Assembleia Geral da ONU, onde houve o reconhecimento por muitos países, né, do Estado palestino. E hoje ele cumprimentou o Mahmoud Abbas, ele estava no Cairo, o Abbas, e assim, que é o presidente da Autoridade Palestina. Mas acho que essa é a forma dele de atuar, né, de causar impacto e manter a iniciativa. É parecido com esse giro em relação ao presidente Lula também. Quando ele percebe que ele está perdendo o impacto e perdendo a iniciativa, ele retoma fazendo os giros que precisar fazer. Porque ele não age assim por princípios rígidos, assim. Ele age de acordo com essas duas diretrizes, iniciativa e impacto, iniciativa e impacto. Então, para fazer isso, ele precisa surpreender, né, e retomar a iniciativa. Então, ele não tem, assim, o Trump ele não tem aliados e não tem inimigos. É tudo circunstancial. Ele próprio diz isso, tá? Isso aqui não é nenhuma crítica, é ele mesmo que explica esse método e observando a gente vê que é assim que ele atua. Então, ele não tem nada rígido, assim, em relação a nada. Ele foi um financiador das campanhas democratas, foi a favor do direito ao aborto, ele muda de acordo com as circunstâncias e as oportunidades e tal. Então, isso é uma característica muito forte nele. E hoje ele mencionou o Irã, que ele bombardeou outro dia como um país que pode participar e tal, né? De maneira que, com isso, ele consegue manter a iniciativa. Mas o Oriente Médio, assim como todas as realidades, tem os seus limites, né? As suas condições estruturais, para usar um termo que foi usado há pouco. Então, a parte estrutural ainda está lá, né? Então, como se vai resolver tudo isso é algo que está totalmente em aberto. O Augusto, passando para o personagem do outro lado da mesa, o Benjamin Netanyahu é o grande perdedor do dia? Olha, até o momento eu acredito que o saldo seria esse, especialmente se nós considerarmos que o acordo foi imposto por Trump. A margem de negociação de Netanyahu naquilo que se configurou o plano de 20 pontos nos parece muito baixa, seja porque os objetivos minimalistas relacionados à destruição da capacidade combatente do Hamas não foi completamente realizado, o Hamas ainda realizava ações de insurgência e atuação em diversas áreas de Gaza, somado à necessidade ainda de resistir dentro da cidade de Gaza,
até os objetivos maximalistas, que a destruição completa do Hamas não foi alcançada em grande medida, não é à toa que ele negociou à luz dos seus interlocutores em Doha, somado também à própria questão de desarmar Gaza, que é algo que talvez o acordo venha a realizar num momento muito posterior a se verificar. Sendo assim, aquilo que Netanyahu prometia no que tange a objetivos de caráter militar não foi plenamente alcançado. O que ele, de certa forma, pode lograr êxito é naquilo que Trump obteve êxito, que foi a imposição do retorno dos reféns vivos e mortos para Israel, algo que o Hamas realizou a atuação da devolução, especialmente daqueles que ainda restavam vivos, o que pode, obviamente, ser algo com que Netanyahu utilize para a tentativa de algum ganho político. Entretanto, a sociedade israelense, que é muito ciente das dinâmicas políticas do seu próprio país, entende que Netanyahu, em grande medida, é percebido como alguém que preferiu objetivos militares e, em grande medida, a destruição do Hamas, do que necessariamente a restauração em vida dos reféns israelenses dentro da faixa de Gaza. Nesse sentido, o saldo, até o momento, parece ser bastante negativo. Entretanto, devemos ver a marcha dos acontecimentos, especialmente naquilo que configura o comportamento da sua coalizão de governo, em particular os ministros da franja mais à direita, tal como as articulações para as eleições do ano que vem, Caio. E aí, Karina, a sua visão sobre como sai Benjamin Netanyahu dessa primeira fase do acordo? Eu concordo, que ele não é o vencedor, né? Isso é fato, ele não vence essa guerra, isso por conta dos objetivos declarados, por conta da sua popularidade em queda em Israel, né? Não se sabe se ele ganharia uma eleição, né? Se ele conseguiria o número mínimo de cadeiras para formar um governo, né? Se as eleições fossem hoje. Então ele tem sido muito criticado internamente e externamente. Ele fez Israel ficar praticamente isolado no cenário internacional. Mas ele não pode ser considerado o maior perdedor, ao meu ver, porque Donald Trump o salvou, de certa forma, né? Então, se podemos dizer que tem uma boia de salvação, foi Donald Trump para Benjamin Netanyahu, porque esse resgate dos reféns agora, essa libertação dos reféns, foi uma virada importante para Benjamin Netanyahu. Isso fez com que partidos da oposição garantissem que, mesmo com o fim da guerra, os partidos extremistas saindo do governo, esses partidos da oposição entrariam no governo para manter esse governo como está, até, né, nesse momento de cessar-fogo, nesse momento de construção desse acordo de paz. Então, isso dá uma sobrevida para Netanyahu no governo, né, até as próximas eleições, pelo menos, que são em outubro do ano que vem. Então, ele conseguiu ali, né, ter esse conforto, vamos dizer assim, na política doméstica. Então, apesar dos partidos extremistas não quererem o cessar-fogo, não quererem o acordo e ameaçarem o tempo todo sair do governo e derrubar o governo, os partidos da oposição mais de centro já se posicionaram dizendo que podem entrar na coalizão para sustentar o governo por enquanto. Então, isso graças ao que Donald Trump conseguiu articular nesse acordo na região. Donald Trump também salvou Israel, né, de uma questão mais polêmica ali na região, que foi o ataque em relação ao Catar, né? O ataque em solo catari, que Donald Trump interviu também, fez Benjamin Netanyahu pedir desculpas publicamente e tentar apaziguar um pouco a relação para que o Catar se mantivesse enquanto mediador, enquanto negociador. Então, há uma boia de salvação para Benjamin Netanyahu no ponto doméstico e internacional, mas é claro, ele não é o grande vencedor, ele não vence essa guerra em nenhum aspecto proposto inicialmente.